teu nome eu o farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Salmo 45, verso 17. Seja muito bem-vindo, que Deus o abençoe nessa manhã. Queremos iniciar o nosso dia na companhia do Eterno. Nós queremos clamar a Ele que esteja conosco no decorrer de toda a nossa caminhada. O salmista Davi já nos abençoa nessa manhã falando: o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todos sempre. Salmo 45, verso 17. O único nome digno de todo louvor e adoração, de fato, é o nome do nosso Deus. Será adorado, será celebrado por toda a eternidade. Foi adorado no passado, é adorado no presente e será adorado por toda a eternidade. Quero convidar você, nós temos estudado as cartas do apóstolo João e nessa manhã convido você a ter a sua Bíblia nas mãos no capítulo 4, no verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Todos nós sabemos perfeitamente que a salvação é uma prerrogativa divina. É Deus que tomou a iniciativa para salvar os seres humanos. No primeiro momento em que os nossos primeiros pais pecaram, a tendência natural deles foi fugir. Quando nós também reconhecemos que erramos, nós logo começamos a imaginar que todas as pessoas sabem e começamos a fugir das pessoas, mas foi Deus que tomou a iniciativa de buscar o pecador. É Deus que pergunta a Adão: onde é que você está? Todo aquele que se envolve com o pecado, Deus, através do Espírito Santo, vai na direção daqueles que se envolveram com o pecado. O coração do ser humano é a chave para que Deus possa trabalhar. Na cruz do Calvário, com a morte de Jesus Cristo, Deus espera que através do poder do Espírito Santo o nosso coração seja constrangido, movido a amá-lo. Toda a obediência, toda a fidelidade deve ter resultado do amor à pessoa de Jesus Cristo. Se nós praticamos boas ações, se nós somos obedientes aos seus ensinamentos, mas se nós não amamos ao nosso Pai, ao nosso Senhor, as nossas obras perdem completamente o sentido, perdem completamente o valor. Portanto, é necessário a cada dia amar ao Senhor com todo o nosso coração. É um pedido de Deus, é um clamor do Senhor. Ele espera que os seus filhos reconheçam na cruz do Calvário o seu amor expresso em atos por cada um de nós. E vale a pena ressaltar nesse momento que foi a morte mais cruel que um ser humano poderia receber sobre a face dessa terra. E a morte de cruz, com os braços abertos, com os pés pregados. E Jesus Cristo expressou amar todos os seres humanos, a todos os seus filhos. E dessa maneira Deus espera que nós também possamos amá-lo. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala que o dom supremo, o maior dom é o amor. Eu posso falar em línguas, eu posso operar milagres, eu posso realizar curas, mas se eu não amar, de nada faz sentido a minha vida. E aqui João agora endossa as palavras, falando para mim e para você nessa manhã, que é necessário de fato amarmos ao nosso Criador. Jesus Cristo, como ele mesmo fala, capítulo 4, verso 10, nisso consiste o amor. É que de fato Jesus Cristo veio aqui a essa terra nos redimir de todos os nossos pecados. No capítulo 4, no verso 2, a primeira parte diz o seguinte: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Professar que Jesus Cristo é Deus é simples, não é tão difícil. Mas professar que Jesus Cristo é Deus no período em que o apóstolo João vivia era extremamente complicado. Porque muitas vezes uma simples confissão demandava sua própria vida. Quantas pessoas, quantos cristãos morreram por professar que amavam a Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador,
que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio aqui a esse mundo nos redimir dos nossos pecados? Quantas pessoas pagaram com a sua própria vida essa confissão? Mas João está aqui a descrever e a declarar que todas as pessoas, que todos os espíritos que professam que Jesus Cristo é Salvador, este provém de Deus. Porque o maligno não faz isso. Porque o maligno não tem poder para declarar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele é o Cordeiro de Deus. Mas aqueles que de fato provêm do Senhor, de Deus, eles declaram que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O maior dom que um ser humano pode receber de Deus não é de cura, não é de milagres, não é de profetizar ou falar em línguas. Mas o maior dom que um ser humano pode receber de Deus é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao nosso semelhante como a nós mesmos. Capítulo 4, verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. João está dizendo que a prova de permanecermos em Cristo é amarmos ao nosso semelhante. Eu quero convidar você nessa manhã, nesse momento, a fazer uma autorreflexão. Até porque religião é mais autorreflexão do que avaliarmos a vida das outras pessoas, como muitas pessoas entendem. E muitas pessoas equivocadamente preferem avaliar a vida dos outros e acabam se esquecendo das suas próprias. Mas eu gostaria de, nesse momento, convidar você a fazer uma autorreflexão nos seus relacionamentos. Porventura, na tua caminhada, desde o momento em que você aceitou a Jesus Cristo, você tem conseguido amar as pessoas que Deus coloca na tua vida? Você consegue atrair mais pessoas ou afastar mais as pessoas? Você consegue ver mais virtudes nas pessoas ou você só consegue ver defeitos nas pessoas? Veja aqui a visão bíblica, a visão que João descreve do povo de Deus, dos remanescentes que um dia irão herdar a vida eterna, que estão ligados à pessoa de Jesus Cristo. É uma visão de amor, é amar ao Pai. Quando nós olhamos para a pessoa que escreveu essa carta, que escreveu esse livro, nós podemos ver, João era considerado como sendo o filho do trovão, possuía um temperamento completamente hostil, feria, magoava, afastava as pessoas, ofendia as pessoas, mas depois que se encontrou com Jesus Cristo, a visão de João foi transformada por completo. Se tornou uma nova criatura, olhava para as pessoas e via nas pessoas um candidato para o reino celestial. E aqui na sua carta, ele escreve dizendo que estar em Cristo, amar as pessoas, é uma prova clara de viver uma vida em amor. Viver uma vida em amor é uma prova clara de estar em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos amar até os nossos inimigos. Nós conseguimos encontrar qualidade naqueles que estão dentro da igreja. E em Cristo nós precisamos amar a todas as pessoas. Nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo enviou aqui nessa terra os seus mensageiros, profetas. Foram homens de Deus que vieram em todas as épocas. Deus não permitiu que nenhuma geração pisasse nessa terra, que não recebesse um recado do céu de como que essa geração deveria viver. E não é diferente nos dias em que nós nos encontramos. Nós temos em nossas mãos a palavra do Senhor. Mas quando eles não tinham a palavra de Deus nas mãos, como nós temos hoje, Deus enviava homens, Deus enviou mulheres, homens e mulheres de Deus que falaram em nome do Senhor. Orientavam o seu povo, diziam como é que eles deveriam viver. E nós podemos ver, Jesus mesmo, no livro de João, capítulo 1, verso 14, Jesus foi enviado a essa terra como sendo a palavra de Deus viva. A vida de Jesus é a palavra viva. Jesus, quando nós olhamos para as suas ações, nós podemos ver ali que é a palavra de Deus aberta. É Deus falando conosco. Nós precisamos a cada dia olhar para o Senhor e esperarmos no Senhor como é que nós devemos viver. Ele não nos deixou órfãos. A Bíblia mesmo nos fala que se nós permanecermos nele, nós saberemos como é que nós devemos viver. Vivendo dessa forma, nós temos a certeza que estaremos nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Salvador. Meu amigo, nessa manhã,
quero convidar você a, nesse momento, refletir da maneira como nós temos desenvolvido os nossos relacionamentos. Se lembra daquele primeiro compromisso quando um dia aceitou a Jesus? Dentro do tanque batismal, aquele primeiro amor que você professou declarar a pessoa de Jesus Cristo. Como que você está vivendo com respeito a esse amor? Tem conseguido ser fiel a esse amor? O seu amor no decorrer do tempo diminuiu, aumentou ou tem mantido? Tenha certeza que, se nós tivermos uma verdadeira comunhão com o Senhor, esse amor precisa crescer. Nós precisamos amá-lo cada vez mais. A cada dia que vivemos, o nosso amor tem que aumentar, não só para com Ele, mas também para com os nossos semelhantes. Nessa manhã eu quero convidar você a nos colocarmos nas mãos do Senhor e clamarmos por Ele, pedirmos a bênção dEle sobre a nossa vida. Bondoso Deus e Pai, nas suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos, Senhor, que a cada dia nos ajude a sermos fiéis e a fazermos a Tua vontade. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.